Você acha melhor a gente falar do que foi a Primeira Guerra, porque a Segunda Guerra vem um pouco do resultado da Primeira? Sim. Como que se dá esse final da Primeira Guerra, que é a Ah, Alemanha derrotada, né? Quando acaba a Primeira Guerra Mundial e a Alemanha é derrotada, a Alemanha entra numa crise financeira, moral, de autoestima muito grande. Porque eles achavam que eles iam ganhar a guerra, né? E eles perderam por quê, basicamente? Perderam porque não tinha como ganhar contra todo o resto do mundo. Quer dizer, Inglaterra, Estados Unidos já era forte na época, a França na época era forte. A Alemanha não conseguiu vencer os outros exércitos e ganhar a guerra, perdeu. E o país entra numa crise muito grande. E a gente sabe que quando um país está numa crise muito grande, o povo começa a procurar um milagre, um salvador da pátria. E procurar culpados também, né? E procurar culpados. Hitler tinha sido um estafeta na Primeira Guerra Mundial. Ele não chegou a ser soldado, ele era um mensageiro entre trincheiras. Tá. O quartel-general dava uma ordem e ele corria numa trincheira, na outra, para passar aquela mensagem, né? Ele participou da guerra assim, ele era um incompetente de tudo. Quando acaba a guerra, ele foi queria um herói de guerra, não foi. Ele ganhou uma medalha, uma cruz de ferro, porque ele tomou um tiro numa dessas correrias, tomou um tiro, então tinha a sua homenagem. Quando acaba a guerra, ele tenta ser um artista plástico. Mas ele nunca gostou de estudar, nunca quis estudar e não conseguia entrar na Faculdade de Belas Artes da Áustria, porque o Hitler é austríaco, não é alemão. Tentou 2 vezes entrar na Universidade de Belas Artes em Viena, não conseguiu. Aí ele roda para cá, roda para lá, não sabia muito o que fazer e resolve ir para a Alemanha. Encurtando a história, ele resolve para a Alemanha. Como ele não tem atividade, não tem profissão, ele resolve virar político. E entra num pequeno partido que existia na Alemanha, chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Era um partido que tinha 50 e poucos membros, mas na carteirinha eles diziam que tinham 500 e tanto, para enganar as pessoas. E o Hitler, como era muito esperto, muito vivo, ele pensou assim: se eu entrar num partido grande, eu vou ser pequeno. Se eu entrar num partido pequeno, eu posso ser grande. Então ele entra nesse partido, o partido passa a se chamar Partido Nazista, para facilitar as pessoas. E a palavra nazista significa o quê? Então, vem da Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Como é que fala em alemão isso? Nacionalsozialistische Nazi. As primeiras palavras são Nazi. Tá. Nacionalsozialistische Arbeiterspartei. Entendi. Por isso que chama nazismo, por isso que a palavra nazismo veio daí. Tá. Aí ele entra no partido, ascende, né, vai subindo na hierarquia do partido, que era pequenininho, e começa. Ele era muito esperto, ele tinha algumas qualidades. Excelente orador, muito poder carismático, de convencimento absurdo. Muito, muito, muito. Ele tinha uma habilidade, ele conseguia falar com a alta classe e a baixa classe. Se ele ia num jantar para arrecadar fundos para o partido, tinham banqueiros, empresários, ele falava muito bem com essa turma. Se ele ia num estádio de futebol falar com as massas, com a população, também. Ele falava muito bem com essa turma. Então, ele era muito hábil politicamente, ele realmente era muito esperto. E ele tem todas as visões necessárias para chegar no poder. Ele percebe isso, que ele tinha que achar um culpado para a derrota da Alemanha. Então, como já existia um antissemitismo na Alemanha, ele começa a dizer que a culpa da derrota da Alemanha é dos judeus. Apesar dos judeus alemães terem lutado na Primeira Guerra e ganharem medalhas e tudo... Ah, é? Lutaram pela Alemanha? Pela Alemanha. Na Primeira Guerra, os judeus alemães eram alemães. E por que ele... Como colou esse papo, então? Porque existiu o antissemitismo na Alemanha, o povo queria achar um culpado para a derrota, porque você reconhecer o erro é difícil. É claro. Você dizer, não, culpa é do outro. Culpa é do outro, isso é fácil. Posso falar uma coisa? Claro. Tem outro pequeno detalhe muito trágico, que quando a Alemanha foi derrotada, a República de Weimar, que é a república que sucedeu ao Kaiser, o Império, né? Chegou ao poder, e quando se assinou o Tratado de Versalhes, que aceitou, digamos, a Alemanha aceitou a sua derrota,
o ministro de Relações Exteriores da Alemanha conseguiu ser um judeu, por uma incrível coincidência, o tal de Rathenau. E então foi mais fácil ainda para Hitler culpar os judeus, porque tinha uma... Agora, ele não falava que, digamos, o presidente da Alemanha, depois da guerra, da Primeira Guerra Mundial, era um famoso general, Hindenburg, que realmente ordenava tudo isso. Se entende? Mas a culpa ele botava no Rathenau. Botava nos judeus, a culpa era dos judeus. Então, a Alemanha então achou o culpado para a derrota, os judeus. Como que ele falava isso? Ele falava abertamente. Em discursos, que os judeus eram quinta coluna, que quando eles estavam no exército, eles atacavam o próprio exército alemão, que atacavam por trás, que passavam ordens para os inimigos. Ele queria a fake news que ele quer. Fake news não surgiu há pouco tempo. A fake news tem há muito tempo. E isso a galera começa a comprar essa ideia. Isso eles compram porque eles também... Existiu antissemitismo latente na Alemanha. Entendi. Depois, com a derrota da Alemanha, ela tem que pagar uma indenização muito grande para quem venceu a guerra, porque ela que causou a guerra. Então, a Alemanha se endivida muito, a economia alemã vai para o buraco, depois vem a crise de 29 no mundo, que também leva o mundo inteiro para o buraco. A Alemanha fica numa situação muito ruim. A culpa de quem? Dos judeus, e depois ele também começa a culpar os comunistas. Ah, é? Culpava os dois, comunistas e judeus, mas principalmente os judeus. Tinham negros também? Não tinha negro na Alemanha nessa época, era muito ciganos? Raro. Ciganos tinha, mas não entrava nesse momento, não. Eles não se preocupavam com os ciganos. Os culpados eram os judeus, porque ele dizia que os judeus dominavam o mundo, tem essa mentira eterna de que os judeus dominam o mundo, e quando na verdade a Alemanha, 0,8% da população alemã eram judeus. A Alemanha na época tinha 65 milhões de habitantes e 600 mil judeus. Espalhados por toda a Alemanha. Espalhados pela Alemanha. Tá. Mas a culpa é da derrota dos alemães. Por que nós estamos na crise financeira? Os judeus. Como é que a gente faz? Tem que culpar os judeus e tal. E com isso ele começa a subir. O Partido Nazista vai ganhando poder. Aí acontece coisa aqui, golpes daqui e dali. Em 1933, o Partido Nazista conquista 30% das cadeiras do parlamento alemão. Um partido pequeno consegue... cresce por causa disso, porque nós perdemos a guerra. Ele dá uma resposta que o pessoal estava querendo. Queria ouvir. Contava fake news que ele queria, a mentira que ele queria, e o povo comprava, que precisava comprar. E ele passou a ser considerado um salvador da pátria. Ele era o grande homem que podia salvar a Alemanha. Passou a ser idolatrado. E ele tinha um marketing sensacional. Aquele bigodinho ridículo dele era uma marca registrada. O cabelinho que caía na testa. Ele ensaiava os discursos na frente do espelho. Ele era um ator. Ele realmente era brilhante nisso. E ele se cercou, por exemplo, ele pegou o Joseph Goebbels, era um jornalista muito talentoso, que administrava toda a propaganda dele. Então, poderosa, né? Poderosíssima. Televisão, não tinha rádio, jornal, cinema, teatro. Uma mentira repetida muitas vezes acaba sendo verdade. Isso o próprio Hitler já falava antes. É mesmo? Se você falar, se você mentir, as pessoas eventualmente vão começar a acreditar. Entendi. Então, o Goebbels cuidou de toda a comunicação na Alemanha. A coisa foi muito bem feita. O Partido Nazista ganhou 30% das cadeiras do parlamento, aí eles deram um golpe de Estado e tomaram conta da Alemanha. Mas a gente tem que pensar o seguinte, os alemães votaram no Partido Nazista. Certo. O golpe veio depois que eles já estavam... então ele foi eleito... Foi eleito com 33%. Democraticamente. Era um parlamentarismo, a Alemanha ficou com 30% das cadeiras do parlamento. Aí teve o golpe lá da queima do parlamento, do Bundestag, que ninguém sabe se pegou fogo, se puseram fogo, e com isso ele tomou conta, aí virou um partido único. Caçou os comunistas e tal. Nesse momento, ele dizia que ele tinha que eliminar os judeus da Alemanha. Eliminar os judeus não queria dizer matar os judeus, eliminar, né? Aí ele começa, quando ele chega no poder em 1933, ele faz o primeiro campo de concentração em Dachau, na cidade de Dachau, que é na verdade é um campo de prisioneiros políticos. Então, comunistas, padres que falavam mal do nazismo nas igrejas, homossexuais, prisioneiros comuns, são mandados para o campo de Dachau.
Então Dachau passa a ser um campo experimental para o que ia acontecer depois. Então, em Dachau ele já fazia os prisioneiros passarem fome, trabalhar muito, apanhar. E ele pegava sempre tinha um grupo, vamos dizer, um grupo de 200 prisioneiros. Lá tinha comunista, homossexual, testemunha de Jeová também era preso, porque testemunha de Jeová não pegava em armas. Então, se não pegava em armas, não servia para a Alemanha. Comunistas, esse pessoal ia para o grupo, vamos dizer, 200 pessoas. Um criminoso violento virava o cara que ia tomar conta desse grupo. Então você pega um grupo lá de políticos, de padres, não sei o quê, e bota um assassino para tomar conta, a gente já vê que já começa a acontecer coisa errada ali. E assim eles começam a dominar grandes quantidades de pessoas com pouca mão de obra. Então Dachau foi um campo experimental, foi o primeiro campo da Alemanha. Aí ele continuou com o discurso: os judeus têm que ser destruídos, os judeus têm que ser eliminados, os comunistas são nossos inimigos. Aí em 1939, 1º de setembro de 1939, começa a Segunda Guerra Mundial, quando ele invade a Polônia. Qual que era o intuito? Era da Polônia e chegar até a Rússia. Era expandir para... Era um negócio chamado Lebensraum. Então, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia. Por quê? Existia um estudo, uma teoria na Alemanha chamado Lebensraum, que é conquista do espaço vital. Tá. Isso foi feito, não lembro se era um historiador, um filósofo alemão, que criou essa palavra Lebensraum, que é o espaço vital, que dizia o seguinte: a Alemanha era um país pequeno, com 65 milhões de habitantes, precisava espaço para crescer. O que seria esse espaço? As terras férteis do leste europeu. Polônia, Hungria, os países bálticos, e a Rússia, inclusive. Que era um terreno bom. Os terrenos bons para agricultura. E lá, então, eles iam fazer fazendas para os alemães. Eles iam conquistar, Entendi. acabar com a população local e tomar conta do lugar. Porque os eslavos também eram considerados inferiores. No nazismo existia uma escala, que eles criaram uma escala de eugenia, que não existe nunca, onde os arianos, que são os alemães, estão no topo da pirâmide. Embaixo vem o pessoal da Escandinávia, os nórdicos, Sei. e vai baixando. Na penúltima linha são os eslavos e na última linha são os judeus e os ciganos. Os eslavos seriam Seria de qual países? Polônia, Rússia, tá. Ucrânia, esse pessoal do leste europeu, né? Tá. Então, inclusive existia um plano de todos os eslavos iam virar escravos, iam trabalhar para os alemães. Então começa a Primeira Guerra começa a Segunda Guerra invadindo a Polônia. O problema que o Hitler tinha na Alemanha de 650 mil judeus, que ele estava tentando se livrar, uma grande parte conseguiu fugir, uma grande parte arrumou visto, já tinha alguns vindo para o Brasil, para os Estados Unidos, sei lá, talvez um terço do país conseguiu sair antes da Segunda Guerra Mundial, dos judeus. Quando ele chega na Polônia, a Polônia tinha 3 milhões e 300 mil judeus. Era a maior população do leste? Ainda a Rússia era maior ainda. Da Rússia era maior, tá. Mas se ele já tinha um problema com 600 mil, agora ele passou a ter 3 milhões e 300 mil. Na Hungria tinha 800 mil. Na Ucrânia tinha 250 mil. Na Lituânia, 220 mil. Cada país que ele ia invadindo na Europa tinha mais populações judaicas. Então, se os judeus eram culpados de todos os problemas e tinham que ser eliminados, aí que eles começam a pensar: nós temos que eliminar fisicamente esses judeus. No começo, eles faziam por tiro mesmo. A ideia no começo não era matar, ou desde o começo era matar? Não existia. Ele falava em exterminar, mas não existia um plano realmente industrial de matança. Primeiro isolou, confiscou o dinheiro, porque na Alemanha eles confiscaram a nacionalidade, o dinheiro, as empresas. Então o pessoal, eu preciso ir embora de alguma maneira, eu tenho que fugir porque eu vou morrer de fome. Então, exato. Na Alemanha a coisa era assim. Nos países do leste, eles começaram a criar novos guetos, criar lugares onde os judeus ficavam cercados, eram prisões dentro da cidade, vamos dizer assim. Pegava o bairro mais pobre da cidade, mandava quem morava lá sair e botava os judeus ali. Se cabia antes 1.000 e lá tinha 5.000, não era problema dos alemães. Entendi. Mas aí eles fizeram: não, nós temos que matar, são milhões.
E as casas dos judeus eram ocupadas pelos alemães. Arianos. Os alemães é que ocupavam. Tomavam conta, roubavam tudo que tinha lá dentro e tal. Quando eles começam a chegar mais para os países bálticos e Ucrânia e tal, eles falam, bom, nós temos que começar a matar. Aí eles criaram um grupo chamado Einsatzgruppen, que seriam como grupos de extermínio para nós, que eram soldados com a única função de assassinar judeus a tiros. Tá. Então eles chegavam numa pequena cidade da Lituânia, vamos dizer assim, né? Mandavam que todos os judeus se apresentassem na praça central, judeus com medo, todo mundo apavorado. Iam vamos lá saber o que era, né? Vamos lá, entravam na praça, quem não ia, o lituano denunciava, olha, aquela casa é mal de uma família de judeus, eles iam lá e buscavam, porque os caras eram... Veja bem, o vizinho já não gostava de judeu. Ele sabia, pô, eu vou pegar a casa dele pra mim, eu vou pegar televisão, a roupa, sei lá. o que tiver lá eu vou roubar. Lá. Eu vou roubar. Então, eram denunciados, eles iam para uma praça central. Da praça central, cidades pequenininhas, eram levados para a floresta, sob mira de armas. Ali eles mandavam os homens cavarem grandes covas, né? E todo mundo lá apavorado, sem saber o que fazer, mandar os homens tirar roupa e eram assassinados a tiros. Matando os homens primeiros, as mulheres e as crianças já ficavam mais indefesas. Entendi. Depois de matar os homens, eles faziam a mesma coisa com as mulheres. Tira a roupa, fuzila e elas caíam nas covas, iam cobrindo de terra e fazendo novas pilhas até desaparecer com a população daquela cidade. Esse é o começo do extermínio do povo judeu. Antes de campo de concentração. Antes de campo de concentração. Mas isso começou a surgir um problema para os alemães. Olha a loucura que foi tudo. Qual o problema? O soldado que tinha 18, 19, 20 anos, que tinha tido uma lavagem cerebral para acreditar que os judeus Era inferior? eram inferiores, tinham que ser mortos, uma coisa é você falar isso na teoria. É. Quando ele chegava naquela cidadezinha, juntava aquela população, ia para a beira daquela cova e tinha que dar um tiro numa mulher ou numa criança, Putz. aí ele começava a passar mal. E o pessoal descrevia aquilo. Você dá um tiro a 2 metros, voa sangue para todo lado, um pedaço de cérebro, crianças gritando, as mães chorando. Eles chegaram a matar dessa maneira 700 mil pessoas. Então você imagina, depois de alguns meses, 1 mês, 2 de trabalho assim, esses jovens não estavam aguentando a pressão. Então eles começaram a ter crises emocionais, de chorar, de ter problemas. Os generais, os comandantes, davam cada vez mais vodka para eles aguentarem aquilo. Porque chegava depois de 1 mês, todo dia, matar mulher e criança. Caramba. Não dá, é a mulher e criança, está gritando, está chorando, está implorando para ficar viva. É uma coisa horrível. Aí os alemães começam a ver, olha, matar assim não vai dar certo. Porque tinha 9 milhões de judeus para serem assassinados. E só conseguindo, depois de 1 ano, matar 700 mil. Nossa. Aí começa toda a loucura alemã, toda a loucura, como eu falo nos meus livros, da participação da Alemanha inteira nesse processo. Também eles querem economizar munição, quer economizar... Exatamente, você falou uma coisa certa, a munição é cara em guerra. É. Transportar um exército para matar, gasta gasolina que fazia falta. Exato. Precisava soldado para lutar na guerra. Então toda essa parte começa a atrapalhar a Alemanha. Então eles resolvem testar outras formas de matar. Eles já tinham feito um processo de matança por eutanásia na Alemanha, que era matar alemães que tinham doenças físicas ou mentais. Que o Hitler achava que essas doenças podiam passar de geração para geração. Então, se um alemão tinha uma doença mental, nós temos que matar ele para que o filho dele que seja uma raça pura. Não pode ter doentes aqui. Putz. E esse sistema de eutanásia era feito ou com injeção letal ou com umas pequenas câmaras de gás onde o gás de um motor a diesel sufocava a pessoa. Por injeção, é claro que não dá para matar milhões com injeção. É. Então eles resolvem fazer câmaras de gás maiores para matar esses judeus. Que fizeram de... Oi. Essas doentes. Doentes mentais. É, Então, doentes mentais. começam matando eles assim. É. Aí, para matar os judeus, o que eles fazem? Eles fizeram alguns testes. Pegavam um caminhão-baú, né? Todo mundo sabe o que é o caminhão-baú,
jogava o cano de escapamento. Olha a loucura que é o Holocausto. Quando a gente começa a contar detalhes, você fala, meu, um troço de louco. Jogava o escapamento Nem para dentro animais, do baú. né? Não eram mortos assim. Nada. É. Jogava o cano de escapamento para dentro do caminhão-baú, botava lá 50 a 100 judeus, o que cabia, trancava a porta e o caminhão começava a andar com o motor a diesel jogando o gás para dentro para sufocar os judeus. Bom, o motorista ficava ouvindo as pessoas batendo, gritando, me tira daqui. Tinha caminhão que capotava, porque ele fazia curva e todo mundo caía para um lado, o caminhão capotava. Quando abria, ali era uma coisa horrorosa. E estava gastando óleo diesel. Pô, isso aí não funciona. É. Aí fizeram câmeras paradas. Treblinka, por exemplo, era um campo de extermínio que funcionou perto de Varsóvia, fica 1 hora de Varsóvia. Treblinka funcionou... Na Polônia, uma cidade da Polônia, Treblinka. Treblinka funcionou pouco mais de um ano. 850 mil judeus foram assassinados lá em 10, 11 meses. As pessoas desciam do trem, lá tinha essas câmeras de gás de cimento, também com os motores a diesel, as pessoas chegavam, iam entrando e iam morrendo sufocadas, né? Como o caminhão não estava andando, dava certo, mas estava gastando óleo diesel, né? E aí os cadáveres eram queimados ao ar livre do lado de fora, você imagina o fedor que era aquilo lá, a loucura que eram campos assim. Tiveram 3 campos assim, Sobibor, Treblinka e Belzec. São 3 cidades da Polônia, onde funcionaram campos de extermínio por gás carbônico, sei lá o que, CO2, o que é isso. Até que a maior indústria química da Alemanha, IG Farben, através de uma das subsidiárias dela, pegou um inseticida, adaptou a fórmula para matar seres humanos. É isso que eu descrevo no meu novo livro, Engenheiro da Morte. Era para matar... Era para matar piolho, para matar pernilongo e tal, esse gás. Chamava Zyklon. Zyklon é ciclone em alemão. Aí os engenheiros dessa fábrica falaram, nós vamos adaptar esse gás para matar seres humanos. Me emprestem... Olha a loucura. Me emprestem 600 soldados russos para eu testar de cobaia. Então pegaram 600 prisioneiros russos do campo de Auschwitz e fizeram testes até a fórmula ficar boa para matar seres humanos em 20 minutos. E o mais rápido possível. Mais eficiência, mais barato e tudo mais. É daí que surgiram as câmaras de gás que a gente ouve falar. Por que o Zyklon era bom? Porque o Zyklon eram cristalzinhos. Zyklon não era nem gás nem líquido. Então, para transportar, não tinha risco de explosão, de vazamento. O Zyklon, quando entra em contato com o ar, ele gaseifica, cristalzinho gaseifica, aí vira aquele gás que as pessoas respiravam e morriam em 20 minutos. É daí que surgem as câmaras de gás que a gente visita em Auschwitz, visita em alguns campos, que a gente vê a produção industrial. Quando começam a matar com Zyklon, Auschwitz tinha 5 câmeras de gás grandes, a produção é tão grande, é tão rápida a morte, que não dava mais para queimar os cadáveres ao ar livre. Por quê? Porque era muito cadáver, surgindo um fedor insuportável, aí que eles chegam nos crematórios, que as pessoas também ouvem falar nos crematórios, dos campos de concentração. Tinha uma indústria alemã que fazia fornos de pizza, forno de pão e forno crematório, que oferece para os nazistas, olha, eu posso fabricar fornos potentes, grandes, onde vocês podem queimar os cadáveres com mais rapidez. Então a indústria alemã foi colaborando nesse sistema, foi conivente porque ganhava dinheiro. Vendiam o Zyklon, vendiam os fornos. Os campos de concentração eram cercados de arame farpado, 3, 4 fileiras, vendiam o aço, alguém tinha que fabricar. E tudo custava. Claro. Quando um comandante alemão nazista era chamado para fazer um campo de concentração, que o Himmler, que era o chefe da SS que cuidava dessa área, olha, nós vamos na cidade, sei lá, vamos chamar, cidade de Vostoczowa, na Polônia, nós vamos fazer um campo de trabalhos forçados de extermínio que vai receber 80 mil pessoas. Aí o comandante chamava um arquiteto, um engenheiro, fazia o projeto,
quanto vai precisar de arame farpado, Cimento, encanamento, luz, água, cimento e tal. Quanto vai custar isso aqui? 500 mil marcos. Ele ia no banco alemão, Deutsche Bank, pegava um financiamento de 500 mil marcos para construir o campo. Só que ele tinha que pagar o banco. Como é que ele pagava o banco? Os alemães falavam para os judeus, quando iam para os transportes, vocês só podem levar uma mala, coloque o que vocês têm de maior valor. Putz. Aí o cara botava uma joia, um castiçal de prata, o casaco de pele, o que ele tivesse, e levava. Quando os trens paravam nas estações dos campos e os judeus embarcavam, eles diziam, você escreve na mala o seu nome, a cidade que você veio, que depois você vai, na barraca, você vai receber sua mala como se fosse um hotel. Sim. O cara era morto, virava escravo, a mala ia para um outro lugar, roubavam tudo que tinha naquela Era mala separado o que era joia, o que era não sei o que e tal. e levado para a Alemanha. Os sapatos, as roupas eram reformadas e vendidos na Alemanha para os alemães usarem. As joias de ouro eram derretidas porque precisavam de ouro para financiar a guerra. Os judeus, depois que morriam, arrancavam os dentes de ouro para transformar em barras de ouro. Os cabelos, você visitou Auschwitz, você viu os cabelos, você viu os óculos, você viu os sapatos, você viu toneladas e toneladas. Você sabe por que tinha os cabelos? Não. Então, quando os soviéticos libertaram Auschwitz, em 27 de janeiro, abriram aqueles barracões e caíram toneladas e toneladas de cabelo humano. Também os soviéticos não entendiam também o que era aquilo. Aí descobriram que era dos prisioneiros que iam chegando, o cabelo era usado como material térmico de submarino. O submarino era forrado com isso para material térmico e para estofamento de tanques de guerra e de aviões de guerra. Então até o cabelo dos judeus era usado, né, nada se perdia. Em Majdanek, que é um campo que está intacto porque os soviéticos chegaram rápido, os alemães fugiram muito rápido. Em Majdanek encontraram notas fiscais de venda de cabelo humano. Tem lá, não sei quantas toneladas de cabelo, tantos marcos. Porque era vendido como uma mercadoria. Que absurdo. Isso é o holocausto que as pessoas não têm ideia. Por isso que a gente fala hoje... Tem gente falando que não foi bem assim, não aconteceu. Quem fala que não, estudou para saber a verdade, para poder inventar mentira. Então a gente sabe que... Agora, o que espanta, o que assusta, é que a coisa foi feita de uma maneira tão industrial, tão organizada, tão fria. Por isso que a gente fala que não pode comparar o Holocausto com nada. Você não pode comparar o Holocausto com nenhum outro tipo de massacre. Porque não tinha a mínima genocídio, porque nada foi feito de defesa assim. E não sabiam, né? Alguns sabiam, a maioria não sabia. Eu vou falar da minha experiência, Márcio. Quando eu fui lá em Auschwitz, a coisa que mais me chamou a atenção são aquelas fotos dos prisioneiros nas paredes. Eles não estão aterrorizados, não estão tristes. Aí eu perguntei e falaram que aquela foto era tirada logo quando ele chegava, né? Sim. Então eles não sabiam nada do que ia acontecer lá. Então, ou tinham ideia. É que assim, Auschwitz começou também como um campo de prisioneiros políticos poloneses. Aquelas fotos que você vê, a grande maioria não são de judeus. Ah, não? Não, são de ou prisioneiros políticos ou da nobreza polonesa, que era tem uns até sorrindo, né? Porque eles acharam que estavam indo para uma prisão. Auschwitz, saindo daquela parte que você viu de tijolo, quer dizer, não eram ainda campos de extermínio, não era campo de trabalhos forçados como vira depois. O alemão, todos aqueles caras quando chegavam, eles eram fichados que nem numa delegacia. Foto de frente, de perfil com número, tá certo? Quando os judeus começam a chegar em Auschwitz, e aí numa quantidade de centenas de milhares, não dá mais tempo de fotografar, por isso que eles começam a tatuar em Auschwitz as pessoas. Auschwitz foi o único campo que tatuava as pessoas, porque como não dava tempo de fotografar e registrar como era antes, eles tatuam o número da pessoa no braço, no uniforme recebia um número, e a pessoa deixava de ser uma pessoa, passava a ser um número. O prisioneiro tinha que saber que ele não era mais Gabriel Waldman, ele era 87352. Ele passava a ser um número.
E se ele é levado para outros campos, que às vezes ele virava escravo em vários campos, era o prisioneiro do número tal que é levado para os campos. Entendi. Só que eu visitei vários desses campos, existem arquivos, você chega num campo na Áustria, de um cara que foi preso na Polônia, um húngaro que foi preso na Polônia, num campo que ele acabou no campo da Áustria, tem uma ficha dele, fulano de tal, número tal, nascido aqui, cor dos olhos, altura, peso, e a ficha dos caras.